pé como estamos, vamos ler Filipenses capítulo 4, apenas o verso de número 4. Está ali na tela, aqueles que quiserem acompanhar também. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Portanto, irmãos, aí está o conselho de Paulo a cada um de nós, não é? Eu quero pedir aos irmãos que estão lá, que coloquem esse corinho, para que a gente possa relembrar um pouco aquilo que aprendemos na escola bíblica dominical. Na sequência, podem tomar assento e nós estaremos iniciando esse estudo desta noite. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos ficar de pé? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria só tem quem? Quem já conhece a Jesus. Por isso, irmãos, é muito importante o que nós vamos ver hoje. Nós vamos começar hoje, provavelmente teremos aí umas 6 semanas para que a gente possa concluir esse estudo sistemático, não é? Se a alegria vem somente para aqueles que conhecem a Jesus, nós estaremos, portanto, como está aí na nossa tela, aprendendo os princípios de Deus para mantermos a nossa vida cheia de alegria, não é? Meus queridos, vamos para o próximo slide. Eu ainda não consegui me entrosar aqui com a rede, mas tem uma pergunta que todos nós fazemos, ou para nós, ou para alguém que está do nosso lado, não é? Você é feliz? Não é? Uma pessoa feliz, como a gente pode perceber ali, ó, naquele desenho, uma pessoa feliz, ela é diferente, ela irradia a alegria que está dentro dela. Portanto, esta é a razão pela qual Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele deixa muito claro, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria, ela é inerente, ela faz parte da vida da pessoa que conhece a Jesus, que deixa esta alegria entrar em sua vida. E aí, irmãos, também existe uma outra pergunta que não quer calar. Quem está do seu lado pode dizer isso a seu respeito? Pensa bem naqueles que te cercam, seja lá no trabalho, seja na escola, seja lá no meio da família, aonde quer que você esteja, será que aqueles que te cercam, que aqueles que estão do seu lado, podem dizer isso a seu respeito?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia perguntaram assim para mim: você não tem problema? Eu tive que dar risada. Ué, não tem problema? Claro que eu tenho. Todos nós temos. Não é porque você está sempre alegre. Até ousaram me dizer isso, pastor Marcos. Você parece o Silvio Santos, o homem da alegria. Eu falei, só faltava eu sair aqui. Quem quer dinheiro? Né? Mas todos nós temos problemas. Agora, nós precisamos entender isto. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, a alegria faz parte da sua vida, não é? Então, eu quero crer que nestes próximos 5, 6 dias que teremos aqui de estudo bíblico, tenhamos a compreensão exata, Douglas, tenhamos a dimensão completa do que verdadeiramente é ser alegre. Ser alegre. Para quê? Para que a gente possa extravasar esta alegria, para que a gente possa irradiar esta alegria. Eu digo sempre, irmãos, nós estamos vivendo dias tão complicados que provavelmente nós estejamos sendo a única Bíblia que alguém está tendo a oportunidade de ler. Deu para entender? Provavelmente nós estamos vivendo um dia tão complicado que eu, você, cada um de nós tenhamos aí a oportunidade, o privilégio de ser uma Bíblia. E a única que alguém está tendo a oportunidade de ler. É por isso que Agostinho, o grande desbravador, ele disse certa vez: pregue, em todo tempo pregue, e se necessário for, use palavras. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa testificar desta alegria que nós temos. E quando alguém te perguntar, o que é essa alegria que não dá para explicar? Porque em meio a tanto caos, tantas tragédias, você ainda se mantém feliz, está sempre alegre, está sempre sorridente, extravasando alegria. Você vai ter a oportunidade de dizer, é Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Tem inclusive um hino, né? Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem crê em Jesus Cristo, no céu já tem morada. E aí continua, quem ama este mundo não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Portanto, irmãos, olha que coisa interessante. Eu quero que a minha vida, a sua vida, seja aquele amarelinho ali, no meio dos azuis, viu? Nós temos tudo para ser aquele amarelinho ali no meio dos azuis. Enquanto está todo mundo de beiço caído, né? A minha mãe diz assim, de tromba virada, né? Nós temos a oportunidade de ser o amarelinho, né? Sorriso 915, não é? Estar extravasando alegria e dizendo, olha, é só Jesus que pode fazer isto, não é? Por isso, eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui esta tarde, início da noite, porque o salmista disse assim também uma vez, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alegria maior do que essa? Olha aí, pastor Wesley precisou ficar ali de quarentena, não é? Por 2 semanas, eles pedem 10 dias, de 10 a 14 dias, e é tão complicado, não é, pastor Wesley? Ter que ficar lá isoladinho, mas nós estamos aqui, por quê? Porque é uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor, não é? O próximo slide, ele diz assim, olha, e aí, aqueles que puderem me ajudar, nós vivemos o melhor e o pior dos tempos. E eu vou explicar. Por que nós vivemos o melhor e o pior dos tempos? No século passado,
pastor Euclides, quando a Leopoldina, ela queria do Rio de Janeiro enviar uma mensagem para Dom Pedro, que estava aqui, no estado de São Paulo, o veículo mais veloz, a forma mais rápida que ela encontrou de trazer uma mensagem para Dom Pedro, que aqui estava, foi por meio de um cavalo de corrida. Olha, no século passado, a tecnologia de ponta que ela tinha à disposição para enviar uma mensagem do Rio, Dona Leopoldina, para chegar a Dom Pedro, era por meio de um cavalo de corrida. Hoje, daqui, nós acessamos o mundo todo. Nós estamos aqui, e eu quero crer que por meio da internet, por meio do nosso canal no YouTube, outras pessoas do outro lado do mundo estão vendo em tempo real aquilo que está acontecendo aqui. Ou seja, nós vivemos sim o melhor dos mundos, o melhor dos tempos, mas ao mesmo tempo o pior. Por quê? Porque se não tomarmos cuidado, se não nos apercebemos, acabamos sendo presas desta tecnologia, deste mundo, mergulhamos nela e aí a gente acaba deixando de viver por conta de que, ao termos muitas informações, se antigamente não tínhamos, hoje a gente sofre pelo excesso de informação e muita informação acaba trazendo a nós inquietações, ansiedades, problemas até na hora de filtrarmos essas informações. Portanto, como diz ali no slide, esse mundo teria tudo para ser feliz. Teria tudo para ser feliz. Nós hoje temos tanta coisa à nossa disposição, não é? Tanta tecnologia. Hoje a gente é cercado por tantas coisas que nos ajudam no nosso dia a dia, não é? No nosso dia a dia. A começar em casa, não é? Coitada da minha mãe, quanta roupa ela lavou ali esfregando assim, ó, né? Era assim que esfregava. Hoje tem máquina, né? Aperta um botão, ela vira sozinha, né? Ela deixa de molho, depois enxágua, centrifuga, já sai praticamente seca, né? Tem quem tem um pouco mais de recurso, tem uma secadora, aí coloca lá, já sai praticamente passado, né? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, pastor Welber, e ele diz assim, aqui nos Estados Unidos a gente não passa roupa, o tempo passa, não é? A gente veste e daqui a pouquinho ela está certinha, não é? Não precisa nem ficar passando. São tecnologias que a gente tem à nossa disposição. Portanto, olha, esse mundo teria tudo para ser feliz. E aí, por que será que a gente não é feliz? Ou por que será que nem todos são felizes? Por que será que a alegria não é um produto inerente à vida de todas as pessoas? Nem todos têm alegria. Por conta do pecado. O pecado é quem trouxe esse grande mal diante de todos nós, os homens. O pecado, ele roubou a nossa alegria. E é exatamente por isso, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Abra a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 51, Salmo de número 51, e nós vamos ver aqui um desabafo do salmista, quando Davi ele confessa o seu pecado e suplica o perdão e também roga a Deus que lhe renove um espírito reto. O Salmo 51, nós vemos aí, olha, ele é rapidinho, nós vamos ler do 1 até o 12, diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí no 10 ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E o 12, vamos ler todos juntos? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos ler a primeira parte do verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, é isto que nós precisamos nesses últimos dias, sentir esta alegria que a salvação em Cristo Jesus nos proporciona. Vamos para o próximo slide, Fábio. E aí, uma outra pergunta: será que é possível ser feliz num mundo como este? Nós estamos, irmãos, vivendo dias tão complicados, crise de saúde, por conta desta pandemia, que consequentemente acabou desencadeando uma crise econômica, e a crise econômica, ela leva a um desequilíbrio social. Esse desequilíbrio social acaba arregimentando os ânimos das pessoas, criando dificuldades até no relacionamento. Há já alguns estudos que apontam que esses meses, pouco mais de um ano que tivemos já de pandemia, aumentaram o número de divórcios, aumentaram o número de desentendimentos familiares. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias de crise, dias complicados. Quantos perderam o emprego nessa crise? Quantos foram obrigados, na qualidade de empregador, de patrão, ter que dispensar colaboradores? Quantos já perderam membros da sua família por conta deste vírus? Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos poupado. Antes de ontem, eu e a Marisa, como na segunda-feira estamos indo para o Vale do Jequitinhonha, estamos indo a serviço da igreja, representar a Confradesp e também a nossa igreja lá no Vale, para uma troca de pastores em Itinga. Então nós fomos obrigados a fazer o PCR, o teste para a Covid, não é? Graças a Deus deu negativo, não é? Eu e a Marisa, o resultado do nosso exame acompanhou o nosso saldo bancário, deu negativo. Nós, graças a Deus, né, pelo vírus, não fomos atingidos, né? E como já tomamos a vacina, eu quero crer que Deus continuará nos guardando, até porque a gente está sempre em contato com muita gente, e como eu disse a vocês, nós somos uma comunidade que se acostumou a estar junto, a estar próximo, né? E para nós é até difícil quando a gente tem que cumprimentar com esse soquinho, né? Parece que não está certo, né? Parece que a gente quer dar a mão pelo menos, na verdade a gente gosta de abraçar, não é? Mas, então a gente está sempre junto com muita gente, estamos agora indo lá para o Vale, e lá eles também têm um toque de recolher, e lá em Itinga, a partir das 5 da tarde, não é? Tanto é que a Assembleia Geral será às 15 horas, mas Deus tem nos guardado. Mas a pergunta é essa, não é? Será que é possível a gente viver
no mundo com tantos problemas, com tantas catástrofes, com tantas adversidades, será que é possível ainda a gente ser feliz? Né? Aí, irmãos, eu coloquei aí para lembrá-los de Davi. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, 1 de Samuel, capítulo 30, quando a gente olha para os versículos de 1 até o 4, 1 de Samuel, capítulo 30, os versículos de 1 a 4, enquanto vocês acham aí, só para contemporizá-los, para levá-los a essa história, Davi, ele estava constantemente fugindo de Saul. Saul ainda governava e Davi havia sido ungido o sucessor dele. E isso provocou em Saul um ciúmes muito grande e ele teve que, como eu disse dia desses, eu acho que foi domingo passado, chegou um momento que ele precisou até os próprios pais levar para uma nação inimiga e ele foi para uma região e lá nessa região, é só você depois ler aí os versículos que antecedem, não é? Ele vai lá com os filisteus, lá com o rei Aquis, e lá ele acaba servindo a esse rei, lá no meio dos filisteus, e ele é um homem tão valente, tão valoroso, um guerreiro mesmo, um escolhido de Deus, que ele logo conquista a todos, inclusive o rei dos filisteus, que acaba pegando uma cidade, separando e entregando para eles. Eles entregam a ele, Davi, a Ziclag, uma cidade, para que o seu povo, aqueles que estavam com ele, pudesse ter um espaço só para eles. E a Bíblia diz que ele sempre estava pronto para acompanhar o rei nas batalhas, nas pelejas, nas lutas. E quando os filisteus vêm para lutar lá para a banda de Judá, a Bíblia diz que no meio do caminho já, os comandantes olham e perguntam para o rei, olha, mas Davi vai com a gente? Ele é daquele povo. Quem pode garantir que quando chegar lá, ele não arme uma emboscada contra nós? Quem sabe lá ele não se arrependa, porque até agora ele tem realmente ido, feito tudo aquilo que precisa ser realizado, mas agora é contra o seu próprio povo. Pode ser que ele se arrependa e chegue lá, ele recue e nos entregue para o seu próprio povo. E convenceram o rei de que deveriam fazer com que Davi e os seus homens voltassem para trás. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, e é o que nós vamos ler aqui, do verso 1 ao 4, que diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Preste atenção à forma como eles choraram. Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Olha só, irmãos, imagina você, tenta por empatia entrar agora na situação de Davi. Ele chega com os seus homens, ao avistarem a cidade, ela está totalmente destruída. Puseram fogo na cidade, pegaram tudo que podiam, todos os bens, inclusive
as mulheres, os idosos, os jovens, as crianças, saquearam tudo, levaram tudo. A Bíblia diz que quando eles olham aquela catástrofe, quando eles olham, Douglas, aquela situação extremamente complicada, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Eles choraram tanto que não tinham mais força para chorar. E existem momentos que a dificuldade, que a catástrofe, que a adversidade, que a angústia é tão grande, que na maioria das vezes a gente perde o senso daquilo que deve ser feito, a gente perde inclusive o senso daquilo que está acontecendo, e aí os próprios amigos de Davi, os seus homens, começaram inclusive a falar em apedrejá-lo. Nós hoje vivemos às vezes momentos como esse. Eu não sei você que está aqui presencialmente, mas quem sabe aquele que nos acompanha pela internet, está sentindo hoje como se estivesse em Ziclag. Quem sabe hoje você está se sentindo como Davi e os seus homens se viram e sentiram ao chegar em Ziclag. Quem sabe você está olhando e vendo, mas o inimigo, os amalequitas vieram aqui e levaram o meu emprego, levaram isto, levaram aquilo, levaram meu parente, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi mais aquilo outro. Quem sabe hoje você está chorando como Davi estava ali com os seus homens em Ziclag. E o choro, ele exterioriza um sentimento profundo de tristeza. Mas a gente acabou de ver aqui que não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí então a Bíblia diz que Davi disse para Abiatar o sacerdote: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, e então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, está no verso de número 8, de 1 Samuel capítulo 30, então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. Olha só, irmãos, quando Davi estava no momento mais angustiante, quando já não havia força para chorar, quando os próprios homens que com ele estavam, falavam inclusive em apedrejá-lo, e que eles choraram, e Davi, a Bíblia diz, se angustiou extremamente. A Bíblia diz que ele se esforçou aonde? No Senhor. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas a receita para você nesta noite é exatamente essa. Vamos aprender os princípios de Deus para manter a nossa vida cheia de alegria. Vamos consultar a quem? Ao Senhor. Não adianta você procurar o Lair Ribeiro para te dar uma aula de autoajuda. Não adianta você querer procurar um coaching para que venha trazer palavras de ânimo para você. A resposta para aquele que está vivendo dias de angústia, está vivendo num mundo de catástrofe, só tem um endereço, é o Senhor nosso Deus. A alegria, ela vem de cima. A alegria ainda continua sendo o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele se alegrou muito com essa palavra do Senhor e diz no verso 9, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E aí chegaram ao ribeiro de Besor. E olha, irmãos, diante da crise, diante da dificuldade, naquele momento em que parece até que as forças nos faltam,
E eu acho que foi a irmã Jaqueliane que disse, há momentos que a gente não sente o chão. Foi, não é? Foi ela que disse esses dias, há momento que a gente não sente o chão. É nesse momento que a gente precisa consultar a Deus. É nesse momento que a gente precisa nos aproximar ainda mais de Deus, sabendo que a resposta vem dele, é ele que vai dar a resposta. E Davi não teve dúvida, na hora em que ele se aproxima de Deus, ele faz duas perguntas apenas: Senhor, fico aqui parado ou eu vou perseguir? E se eu perseguir, por acaso, eu vou alcançá-los e vou trazer tudo de volta? E a palavra de Deus para Davi foi aquela que ele está dizendo para mim e para você nesta noite. É exatamente esta mesma palavra que o Senhor está dizendo para mim e para você. O Senhor disse a ele: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, o Senhor me autoriza a te dizer, hoje é noite de restituição. Aquilo que o inimigo tem roubado, aquilo que o inimigo tem levado, aquilo que os amalequitas têm subtraído da sua vida, o Senhor me autoriza a te dizer, e se você pode crer, saia, continue nesta marcha, levante a sua cabeça, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, nós iremos alcançá-los, e Ele vai colocar tudo de volta nas nossas mãos. Nós voltaremos com tudo. É bem certo que no meio da caminhada, quando chega no Ribeiro de Besor, 600 homens, 200 disseram: Davi, eu não estou aguentando mais, eu já não estou mais suportando a caminhada, a nossa carga, a nossa mala, as bagagens que trazemos aqui estão pesadas demais. Mas quando Deus está no negócio, quando a palavra vem dele, quando é ele que determina, vai que eu estou contigo, vai que eu serei contigo, vai que eu te darei vitória, Deus também no meio do caminho dá a nós estratégias. E quando 200 chegam e dizem a ele, olha, nós não aguentamos mais a caminhada, e diz, então nós vamos fazer o seguinte, vocês 200 vão ficar aqui, perto desse ribeiro, todos nós vamos deixar a mala aqui com vocês, a nossa bagagem, a nossa carga, cuide dela, e nós vamos continuar a marcha, porque só voltaremos com a vitória na mão. Se precisar, irmãos, deixa a bagagem do lado aí, coloque aí do lado do ribeiro a sua bagagem, peça, se for o caso, para alguém cuidar para você, mas não pare, continue, só volte a hora que você tiver com a vitória na sua mão, viu? Só aí você pode realmente voltar e dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor falou e o Senhor cumpriu com a sua palavra. Valeu a pena eu ter ido em perseguição aos amalequitas. E olha, irmãos, Deus vai preparar tudo. Até um egípcio morrendo de fome e de sede para contar para você aonde é que está o inimigo, viu? Porque o Senhor, Ele cuida de todo o processo, Ele cuida de cada elo deste processo que vai desencadear na sua vitória completa. Para quê? Para que o nome dEle possa ser glorificado, para que aquela tristeza da chegada de Ziclag vire a página e comece um novo tempo, e instaure-se um novo momento, e agora momento de alegria, dizendo, o Senhor me restituiu, o Senhor me deu de volta aquilo que o inimigo tinha levado. Eu marquei ali também, irmãos, um episódio que eu fico muito pensativo e penso muito nele, que está lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 50, os versos 16 até o 18. Desculpa, que 50? 35, 16 a 18. Gênesis capítulo 35,
É o 35, Fábio. Do 16 até o 18. Aqui fala sobre o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Diz assim, olha, partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Olha, irmãos, Raquel, naquele momento de tristeza, deu um nome, porque eu já disse a vocês, principalmente o oriental, ele dá nome ao filho em função do momento em que está vivendo. E Benoni, filho da angústia, da tristeza, né? Mas quando o pai da criança, não é? Quando ele olha para aquilo, para o filho do coração dele, da esposa do coração, a Raquel, ele disse, não é possível, né? Não é possível. Nós não vamos ficar olhando para esta criança e toda vez lembrando da tristeza. O nome dele vai ser Benjamim. Por quê? Nós temos que tomar uma atitude positiva, uma atitude que realmente traga a nós a alegria, né? Em outras palavras, Jacó disse, não adianta eu ficar sentado aqui na beira da estrada, não adianta eu ficar sentado aqui na calçada, choramingando o resto da vida, né? Aprove ao Senhor levar a Raquel, mas esse menino que nasceu num momento complicado, eu perdi a minha esposa do coração, mas eu não posso olhar para esta criança e todas as vezes me lembrar apenas dessa tristeza. Eu preciso olhar para ela, para essa criança e ter, ao olhar nela, também inspiração em momentos de alegria. Portanto, irmãos, a diferença está em nossas mãos. Nós é que temos que fazer essa diferença acontecer, né? E vamos para o próximo aí, Fábio, porque olha, temos que ir rapidinho. Nós somos hoje bombardeados todos os dias com notícias trágicas. Se isso aconteceu lá atrás, hoje não é diferente. Parece até que os jornais, eles se combinaram, eles têm um acordo entre eles, e quando eu digo jornais, não estou me referindo apenas ao escrito, mas também ao televisivo, ao de rádio, não é? Parece até que eles combinaram e conspiraram para dizer, olha, vamos bombardear o povo apenas com notícias desagradáveis, vamos bombardear o povo com notícias tristes. E, olha, tem um canal de televisão que faz 3 anos que eu não assisto esse, não é? Dizem por aí que quando você liga, começa a sair sangue da tela da televisão, não é? Como eu não assisto, eu não sei se é verdade, mas dizem que você liga aquele canal lá, sai sangue, não é? Porque só fala de morte, e morreu isso, e morreu aquilo, não é? Infelizmente, estão bombardeando cada um de nós com notícias tristes, para que a gente passe a não acreditar em mais nada e em mais ninguém, para que a gente possa realmente ficar num canto, choramingando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o nosso socorro, ele ainda continua vindo de cima. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, eu quero dizer, nesta aula introdutória desse estudo, você é feliz? O verbo é de ser. Quando a gente pega no original, no inglês, o verbo to be, que é o verbo ser, ele serve tanto para ser como para estar. Ser ou estar. Mas para nós, na língua portuguesa, ser e estar é diferente. Ser e estar é diferente. Eu posso estar feliz, mas não sou feliz.
E o inverso é verdadeiro. Eu posso ser feliz e não estar neste momento feliz. Deu para entender? Agora, nós os cristãos não temos que nos preocupar em estar feliz, em estar alegre. Nós precisamos ser alegre. Nós somos naturalmente alegre, né? A alegria tem que estar em nós. E o próximo slide, ele diz: eu sou feliz apesar de tudo. Vamos ver se sai o som. Eu peguei esse hino, que inclusive a nossa professora Ulda, no último domingo, tocou aqui, com a orquestra apenas de corda. Olha que hino lindo. Esse pastor, a esposa e 2 filhas saíram em viagem, e em dado momento ele recebe a notícia que o navio havia naufragado. A esposa apenas sobreviveu, as 2 filhas morreram no trágico acidente. E diante do acidente, ele compôs esse hino. Olha que hino. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Pensa que é fácil cantar isso? Com 2 filhas mortas, sou feliz. Com Jesus, eu sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Eu estava colocando esse hino na apresentação e chorando. Eu sou feliz. Com Jesus eu sou feliz. Eu sou feliz, mas é com Jesus, porque Ele é meu Senhor. Andei carabalava xandecais. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, que coisa linda, né? É muito bom, irmãos, sabermos que com Jesus a tristeza ela tem que bater em retirada. Com Jesus a alegria ela faz parte da nossa vida. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar. Se você está sofrendo, é só por um pouquinho de tempo. Breve Ele vem ao céu onde eu vou para sempre morar.
com remidos na luz do Senhor. Vamos tentar cantar juntos? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Mais um, Fábio. Você sabe, irmãos, qual era a condição de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses? Porque quando a gente olha Paulo escrevendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Provavelmente a gente possa pensar que ele estava num momento de grande euforia, de satisfação plena, em liberdade, com o bolso cheio de dinheiro. Não. Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava correndo risco de morte. Paulo, ele estava distante de praticamente todos os irmãos e amigos, e inclusive em dificuldade financeira. Olha a situação de Paulo. Mas ele ousa escrever, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Na carta, irmãos, ele fala várias vezes de morte, e a gente não pode deixar passar em branco isto, porque tem gente que pensa que a alegria, ela é constante. Não, eu sou alegre, apesar da circunstância. Eu sou alegre, apesar de ter momentos de tristeza. Quando a gente olha nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo de número 20, capítulo 1 e o verso de número 20 diz assim, olha, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, o fato de Paulo estar antevendo, inclusive, a morte, não era razão para ele perder a alegria. O momento era de tristeza, mas a alegria ainda continuava imperando na sua vida. Quando a gente olha para o capítulo 2 e o verso de número 8, capítulo 2 e o verso 8, ele diz assim, olha, e achado na forma de homem, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você chega no mesmo capítulo, no verso de número 27, ele diz assim, olha, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, olha, o crente, ele não está isento de passar por momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, mas até na morte, ele tem alegria. Ele tem alegria, porque a alegria faz parte dele. Ainda no mesmo capítulo, no verso de número 30, ainda no capítulo 2 e o verso de número 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha só, irmãos, e aí quando a gente chega no capítulo 3 e no verso de número 10, ele diz assim, olha, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Entretanto, nessa mesma epístola, Paulo também enfatiza a alegria e a gratidão.
Vamos ver agora, voltando para o capítulo 1, vamos ver o verso de número 3. Volta aí para o capítulo 1 de Filipenses, o verso de número 3. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Vamos para o 4, capítulo 4 e o verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Olha que coisa importante, irmãos. E ainda admoesta-nos contra a murmuração. Ele está dizendo ainda para nós nesta mesma carta. Veja agora no capítulo 2 e o verso de número 14, 2 e o verso 14. Ele está dizendo: olha, você quase enfrentou a morte, você viu a morte bem de perto. Olha, eu me regozijo toda vez que eu lembro de vocês. E no 2 e 14 ele diz assim: olha, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E ainda no verso 15 ele dá o testemunho: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Viram que coisa interessante? Então, irmãos, a alegria e a gratidão no meio do sofrimento, ele é tão contrastante quanto a luz em meio à escuridão, como uma estrela refulgente no meio de uma noite bem escura, né? E aí é por isso que ele, Paulo, ousa nos dizer: a alegria não é opção, a alegria é uma ordem, tá? A alegria não é opcional para o crente, a alegria, ela é uma ordem. Por outro lado, a alegria, ela não é um substantivo, ela é um verbo, e verbo denota em ação. Eu preciso ser alegre. A alegria não pode ser apenas uma qualidade, mas tem que ser uma ação, um verbo na minha vida. Eu sou feliz, eu sou alegre, apesar das circunstâncias. Fábio, para o próximo, a alegria, irmãos, é a marca distintiva do povo de Deus. Mas por que será? Qual a razão de que a alegria, ela acaba sendo a marca distintiva do povo de Deus? Em primeiro lugar, porque a alegria, como Paulo mesmo nos ensina, ela é um imperativo, né? A alegria, ela é um imperativo. Nós precisamos ser alegres. Segundo, a alegria, ela é transcircunstancial. E em terceiro, ela é também cristocêntrica, não é? Olha que coisa interessante. Então nós precisamos entender isto, não é? Paulo estava ali preso, mas mesmo preso, ele estava regozijando. Quando a gente olha no capítulo 1, o verso 18, só relembrando, ele diz assim, Filipenses 1 e 18, ele diz: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, ele estava deixando muito claro que Paulo, ele estava alegre, ele possuía uma alegria, mesmo sem ter motivo aparente para tanto. Ele não tinha razão para estar alegre, mas ele estava alegre, não é? E a gente já viu aí vários versículos, e Paulo, ele usa não apenas a palavra alegria, mas também a palavra regozijo, e nós entendemos que regozijo é ainda mais forte, pois fala de uma alegria intensa, fala de uma grande satisfação ou prazer, não é? A chave do contraste entre a prisão de Paulo e a sua alegria é a expressão
regozijai-vos no Senhor. Veja lá o capítulo 3 e o verso 1. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis em quem? No Senhor. Vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Quando você olha para o capítulo 4 e o verso 1, ele também diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. E aí, ele ainda diz no verso de número 10 do capítulo 4, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Portanto, irmãos, a alegria nossa, ainda que não tenhamos motivo aparente para estarmos alegres, é porque a nossa alegria, ela vem de quem? Do Senhor, não é? Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 8, e o verso de número 10. Neemias, capítulo 8, e o verso de número 10. Olha o que diz. Disse-lhe mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, a Bíblia ainda diz: se no dia da angústia, se te mostrares frouxo, a tua força, ela será pequena. Mas quando você se lembra que a sua alegria vem do Senhor, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, você se torna um gigante. É como dizem, não é? Principalmente em relação às mães, quando um filho é atacado, é acuado, a mãe vira uma verdadeira leoa, não é? Uma gigante. Por quê? Porque se nós estamos no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Muitos não têm força porque estão buscando a felicidade do mundo, em vez de buscar a alegria do Senhor. Eu vou repetir. Muitos não estão tendo alegria porque estão buscando felicidade no mundo e não no Senhor. Nós precisamos aprender o endereço. Coloque aí no teu GPS, né? Quando você quer ir para algum lugar, você não digita aí aonde quer ir? Coloque aí, Senhor nosso Deus, e se dirija ao trono da graça. A nossa alegria vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, não é? A Bíblia nos ensina sobre a alegria da salvação. Veja o que diz o Salmo de número 16 e o verso de número 11. Salmos de número 16 e o verso de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, irmãos, é na presença do Senhor que nós encontramos abundância de alegria. Então, quais são os princípios de Deus para vivermos uma vida alegre? Estarmos na sua presença. Na sua presença. Eu quero dizer a você que está aqui esta noite, que readaptou o seu relógio biológico, você que está acostumado a vir aqui no sábado de Santa Ceia, às 19 horas, hoje você precisou readaptar o seu relógio biológico, e veio o sol, ainda estava quente, mas está aqui,
na presença do Senhor. E eu quero, como ministro na sua casa, dizer que o Senhor está enchendo o seu coração de alegria. Você está no lugar certo. Você está na presença do Senhor. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Jeremias, irmãos, capítulo 15 e o verso de número 16. Jeremias 15, 16. A Bíblia diz assim, olha, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Olha só, eu vou ler na versão que está lá na tela. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Oh, irmãos, nós somos inclusive encorajados a sermos alegres. Provérbios capítulo 17 e o verso de número 22, Provérbios capítulo 17 e o verso de número 22, olha o que diz a palavra do Senhor. O coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Viram? Nós precisamos, irmãos, entender isto. Por esta razão, Satanás é especialista em tentar nos roubar. Eu vou repetir, é por essa razão que Satanás é especialista em querer roubar a nossa alegria. Seu alvo não é nossas possessões, ele não está muito preocupado com o que você tem, mas ele quer roubar a sua alegria. É a estratégia dele. Porque se ele te roubar um relógio, você diz, o ladrão levou um relógio, mas eu vou fazer aí umas horas extras, eu vou fazer isso ou aquilo e compro outro. Então o diabo sabe que se roubar o seu relógio, você vai se esforçar e vai comprar outro. Agora, o alvo dele é roubar a nossa alegria. Porque ao roubar a nossa alegria, ele nos desmonta, ele nos enfraquece, ele nos deixa cabisbaixo, ele nos faz, às vezes, retrocedermos, a não termos mais alegria, nem na palavra do Senhor, nem estarmos na sua casa. A gente começa a se afastar, e gradativamente vai entrando em uma anemia espiritual. E o diabo quer isto, provocar em cada um de nós uma anemia espiritual. E a pessoa anêmica, já perceberam? Quanto menos come, menos fome ele tem. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Vamos para o próximo slide, porque eu tenho mais 10 minutinhos. Irmãos, 19 horas a gente tem que apagar a luz, viu? Essa igreja é uma bênção. É uma família mesmo, né? A gente não consegue sair daqui rapidinho. Alguns têm que sair correndo para o carro, mas parte da família ainda fica aqui, não é? Alguns saem correndo, mas parte fica aqui. E é tão gostoso isso, não é? Porque a gente é uma família. Mas os fiscais provavelmente 19 horas vão passar aí na frente e a lâmpada aqui vai ter que estar apagada, tá bom? Então a gente vai terminar antes para dar tempo de sairmos e apagar a lâmpada antes das 19, não é? Mas olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não é? A primeira razão, irmãos, para esta alegria, e existem 3 coisas a saber, e a primeira dela, eu não sei se dá para ler aí, mas depois em casa você volta, pega o vídeo, os meninos lá da mídia vai editar, você vai ter, não é? Como estar vendo esse slide. A primeira razão para realmente sermos alegres é que a nossa alegria é um imperativo. Ser alegre é uma ordem, é um mandamento. Portanto, não ser alegre é um pecado. Olha,
Não ser alegre é um pecado, é desobediência. Desobediência, inclusive, a um mandamento apostólico. Portanto, a alegria, ela precisa existir. E aí, olha, irmãos, nós temos várias referências bíblicas, e a Marisa fica brava quando eu não dou muita referência bíblica. Mas está tudo escrito ali, não vai dar tempo para ler, viu? Mas está escrito ali, Marisa. Depois em casa, os irmãos e você e eu vamos ler, tá? A gente vai pegar como dever de casa hoje. A Marisa fala assim, hoje você citou pouca referência bíblica. Ela acompanha tudo, viu, irmãos? O controle de qualidade. Ela falou, hoje você citou poucas referências. E ela disse assim, por que você não escreve os versículos bem grandes? Eu falei, porque o Fábio põe na tela. Ela fica atenta a tudo, né? Mas não vai dar tempo de ler todas as referências. Mas em casa, depois, você acessa aí. Leia Romanos capítulo 14, verso 17. Já lemos o Salmo de número 16, o verso 11. Não é? Vamos ler rapidinho Isaías 61 e 3. Isaías 61 e o verso de número 3. Diz assim, olha, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Depois pegue na linguagem de hoje. Aí a hora que chegar em casa, Isaías 61 e 3, leia também na nova tradução linguagem de hoje, para você ver que coisa interessante, não é? Ainda temos Neemias, já lemos Deuteronômio 8, de 2 a 5 e Romanos 8 e 28, não é? Portanto, a primeira razão para sermos alegres é porque a alegria ela é um imperativo, né? É uma ordem. Segundo lugar, é porque a nossa alegria ela tem que ser transcircunstancial, ou seja, a nossa alegria ela é sempre. Ser cristão não é ser poupado de problemas, mas é ser consolado nele. Eu vou repetir, ser cristão e ser alegre não significa ser poupado do problema, mas é ser consolado nele. Eu digo sempre, irmãos, quantos desertos a gente enfrenta na vida, mas eu costumo dizer, pastor Marcos, deserto não é cemitério de crente, deserto é sala de aula, é onde o Senhor nos ensina lições preciosas. É no deserto, nos momentos de dificuldade, que eu busco a presença do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, e Ele me consola mesmo diante da adversidade. Quando a gente olha para o livro do profeta Oséias, né, a gente olha e ele diz assim, mas por que, Senhor, eu estou no deserto? E Deus diz, foi eu que te levei para o deserto, para que pudesse falar ao teu coração. Então, o Senhor nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Por isso que a alegria, ela tem que ser transcircunstancial. Alegrai sempre. Ser cristão não é ser poupado do problema, mas é ser consolado nele. Né? Isaías 43, versículo 2, e a primeira parte do versículo, vai dar tempo de ler. Isaías 43 e 2, e depois a primeira parte do versículo 5. Isaías 43, verso 2, diz assim, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. Irmãos, se o Senhor está conosco, por que não estar alegre? Se passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. E aí no 3 ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E aí o verso 5, a primeira parte, não temas, pois, porque estou contigo. Se o Senhor está conosco, irmãos, a gente fala como Davi, se o Senhor está conosco, eu pulo um muro e ainda dou numa tropa. Por quê? Eu e Deus
sempre seremos maioria. Eu e Deus sempre seremos maioria, né? E a terceira coisa, irmãos, e a gente tem que ir encerrando, né? A nossa alegria, ela é cristocêntrica. Alegrai-vos no Senhor. Só conhece a alegria quem tem Jesus, não é? Quem tem Jesus. As referências, elas estão aí, não é? Então a gente precisa, irmãos, entender exatamente estas coisas, não é? A alegria, ela flui, ela vem de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, não é? No capítulo 5 e o verso de número 22. Logo, a alegria, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. A alegria, ela é um fruto do Espírito, mas ela não nasce automaticamente. Ela impera na nossa vida na medida em que nós permanecemos em Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo de número 15. E agora a gente já tem que ir encerrando, senão o cronômetro vai explodir. João capítulo 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Verso de número 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver aonde? Na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Portanto, se não estivermos no Senhor, a alegria como fruto do Espírito não vai reinar na minha vida. Eu preciso estar no Senhor, não é? Eu preciso realmente experimentar isto, não é? Oh, irmãos, que coisa boa, não é? O tempo não permite, mas vamos para o próximo. E a gente já tem que ir encerrando. Próximo slide, Fábio. Olha aí. O desafio, irmãos, e a gente já está encerrando, é ser feliz apesar das circunstâncias. É um desafio. O desafio é ser feliz apesar da circunstância. A alegria do cristão, ela não é um sentimento, ela faz parte da sua vida. E olha, tem uma observação que eu coloquei entre aspas aí, ó. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias porque Ele está usando a circunstância para mudar a mim, para mudar a você. Viram? Às vezes, Deus não muda a circunstância porque Ele vai usar a circunstância para nos mudar, para fazer com que nós nos aproximemos mais dEle, porque sem Ele não podemos dar fruto, e um dos frutos é a alegria, não é? Vamos para o próximo, Fábio. Portanto, quando o cristão não está alegre, é porque algo ou alguém lhe roubou a alegria plena dada pelo Pai. Quando a gente olha aí para Lucas, né, o anjo dizendo, eis que vos trago novas de grande alegria. O Senhor nosso Deus enviou Jesus, que é a nossa alegria, né? Portanto, irmãos, o que é alegria? Está aí na parte branca. A alegria é a exteriorização de um sentimento de satisfação e prazer que se opõe à tristeza. É uma virtude gerada pelo Espírito Santo no coração do crente que passa a usufruir desse fruto espiritual. Para o próximo, Fábio, se isto é alegria, então nós podemos concluir que quando o cristão ele não está alegre, é porque algo ou alguém lhe roubou a alegria plena dada pelo Pai. Mas quem são os ladrões que o inimigo usa para roubar a nossa alegria? Vamos para o próximo. Um inimigo, irmãos, para ser vencido, precisa antes ser conhecido. Se eu não conhecer o inimigo,
eu não terei estratégia para ir confrontá-lo. A revelação de suas armas e estratégias o deixará vulnerável e passivo de derrota. Portanto, olha o conselho para encerrarmos esta primeira de nossa série de estudo. Tire seus olhos dos fatos que o rodeiam e olhe para Deus, o dono e motivo da nossa alegria. Eu vou repetir. Tire seus olhos dos fatos que o rodeiam e olhe para Deus, o dono e o motivo da nossa alegria. Penúltimo, nós precisamos, portanto, identificar quem são os ladrões da nossa alegria. Então nós vamos, a partir da semana que vem, começar a estudar quem são os ladrões da nossa alegria. Nós vamos, pelo menos 4. Tem muitos, mas vamos estudar 4 pelo menos. Nós vamos conhecer os ladrões da nossa alegria a partir da próxima reunião. E aí o último, alegrai-vos. Vamos ficar de pé e vamos repetir todos juntos? Está lá o texto base dessa série de estudo. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Eu espero que na próxima semana você traga mais um que não veio hoje.